Bem-vindos a mais um vídeo de relatos do Reddit. Não esqueçam de se inscrever e deixar o seu gostei para ajudar o canal. A minha namorada está obcecada por uma família que ela conheceu há pouco tempo. Resolvi pedir conselhos porque essa situação é realmente estranha e não faço ideia de como lidar com isso. Minha namorada e eu estamos juntos há apenas 3 meses, então nosso relacionamento ainda é muito recente. Tudo estava indo bem, exceto por um problema. Há algumas semanas, Meg começou um novo emprego e rapidamente se tornou amiga de um novo colega de trabalho chamado John, para deixar claro. Não tenho problemas com medo de ter amigos homens. Eu tenho amigas mulheres e não acho que isso seja errado. Mas Meg parecia estranhamente próxima depois de um curto período de tempo. Por exemplo, Meg me contou que estava observando os colegas de trabalho para ver quem era só trabalho e com quem poderia brincar e talvez se tornar mais amiga. Ela disse que seria fácil, pois não estava dizendo que era gente boa, mas Meg mal conhece. Então por que ela confia tanto nele? Meg e eu passavam tanto tempo juntos fora do trabalho que comecei a achar estranho. Depois descobri que além do trabalho, eles geralmente se encontravam com a esposa e os filhos de John, o que tornava a traição improvável, mas ainda assim era muito estranho. Não é comum pessoas quase desconhecidas conviverem tanto com crianças pequenas. Meg tem priorizado essa família em detrimento de outros amigos, como quando ela esperou para confirmar presença na festa de um amigo, até definir outros planos com John e sua família. Os planos com a família de Lu eram muito vagos e ainda não tinham sido decididos. Mas Meg estava disposta a perder a festa do amigo se fosse o único horário disponível para a família de John. Conheci eles pela primeira vez e foi muito bizarro. Meg não é muito fã de crianças, mas ela estava toda dedicada aos filhos de John. Ela se agachou no chão e brincou com o bebê. O filho mais velho era muito tímido e não parecia muito confortável comigo, mas ficou muito animado ao ver Meg e pulou no colo dela. Então Magui, obviamente, passou muito tempo com a família. Nas últimas semanas, a criança mais velha chama Meg de tia. Meg já me disse que não gosta de cuidar de crianças e sempre tenta evitar, mas aparentemente ela já cuidou das crianças deles e se recusa a aceitar dinheiro pelo serviço. Isso é completamente fora do caráter dela. Eles também fizeram algumas piadas estranhas sobre Meg ir morar no porão deles, o que foi realmente estranho, combinado com tudo o que está acontecendo. Espero que tenha sido só uma piada no dia de ação de graças. Decidimos celebrar apenas com nossas próprias famílias, já que nosso relacionamento ainda é recente. John e sua família não puderam viajar para encontrar a própria família. Então Meg os convidou para a casa dos pais dela. Foi um gesto gentil, mas a casa ficava a algumas horas de distância e todos dormiram lá. Então não foi uma viagem casual. Algumas fotos foram tiradas, incluindo uma pousada de Meg e a família de John, com a criança mais velha abraçando os ombros de Meg. Meg comentou sobre como estava feliz por sua família escolhida poder participar do Dia de Ação de Graças. Isso é extremamente bizarro. Ela mal conhece essas pessoas. Ela está no novo emprego há menos de 2 meses e de alguma forma se integrou totalmente nessa família aleatória. E isso é tão fora do comum para ela. Ela me disse uma vez que odeia quando pessoas que ela mal conhece insistem em abraçá-la. Ou, como algumas pessoas dizem eu te amo de forma banal. Mas ela está exagerando nisso. Ela está preocupada agora porque o aniversário da criança mais velha está chegando e Meg acha que precisa comprar um presente de aniversário e um de Natal para a criança e um presente de Natal para o bebê também. O único presente que eu já dei para o filho de um colega de trabalho foi quando teve um chá de bebê no trabalho. Eu nem sei como abordar isso. Sei que as amizades dela não são exatamente da minha conta, mas isso é tão estranho que está me deixando desconfortável. Então sinto que preciso dizer algo, mas nem sei o que dizer. Medo de me trair com John faria mais sentido do que isso. Algum conselho? Isso não é normal, certo? Em resumo, eu achava que algo estranho estava acontecendo com minha namorada, Meg, que se tornou rapidamente extremamente próxima do seu novo colega de trabalho, John e sua esposa Kate. Após apenas algumas semanas, ela já confiava em John para tudo relacionado ao trabalho. Eu pensava que ou isso tudo era uma fachada para um caso amoroso, ou Meg tinha problemas de apego. Descobri o que estava acontecendo e me senti um enorme idiota. Fui falar com Meg para pedir uma explicação e decidi que se não gostasse do que eu visse, terminaria o relacionamento, porque ou ela estava me traindo ou tinha um problema emocional com o qual eu não poderia lidar. Tive a oportunidade quando vi os presentes que Meg havia comprado para os filhos de John e Kate. Parecia estranho alguém que não gosta muito de crianças ser tão exagerada com crianças que acabará de conhecer.
Perguntei a Meg por que ela dava um tratamento tão especial às crianças, mesmo não gostando muito delas. Meg explicou que se sentia diferente em relação a essas crianças porque acompanhou o crescimento delas e era próxima de John e Kate. Então as crianças eram como família para ela, o que significa que elas trata de maneira diferente de outras crianças e que elas são a exceção à regra. Meg disse que provavelmente diminuiria o entusiasmo eventualmente, mas como eles eram tão jovens, ela queria dar algo realmente bom para eles no Natal. Eu não sabia direito o que dizer a seguir, pois parecia irracional. Mas então Lady disse que costumava trocar presentes de Natal com John e Kate também, mas que todos decidiram que era muito trabalho e desnecessário. Então, hoje em dia ela geralmente faz algo para eles comerem ou lhes dá uma garrafa de vinho de qualidade. Percebi que estava deixando algo importante de lado. Se Meg já tinha passado outros natais com a família de John, ela não poderia tê-los conhecido recentemente, como eu pensava. Eu acreditava que talvez Meg tivesse questões emocionais que a faziam se apegar rapidamente a pessoas que mal conhecia. Mas eu não achava que ela fosse louca a ponto de imaginar que já os conhecia antes. Eu não queria perguntar, então agi normalmente até ir embora. Quando cheguei em casa, fui verificar o Facebook da Meg. Ela não estava mentindo e não é louca. Encontrei um monte de fotos dela com John e Kate, que remontam a uma década. Pelo que consegui entender, eles estudaram juntos na faculdade. John e Meg eram o irmão mais velho e a irmã mais nova em uma fraternidade mista, e Meg e Kate eram colegas de quarto. Também encontrei fotos da Meg como madrinha no casamento de John e Kate. Fotos dela segurando os filhos deles recém-nascidos. Então, obviamente são amigos próximos que se conhecem há muito tempo. Todo o comportamento da Meg faz total sentido agora que sei disso. Acho que toda essa situação foi culpa minha. Tenho TDAH e não lido bem com isso. Já tive problemas em que quando as pessoas falam comigo por um tempo, começam a me distrair e já me chamaram atenção por isso antes. Acho bem provável que Meg tenha me falado sobre John e Kate, e eu simplesmente não estava prestando atenção, mas que na verdade não fez nada de errado ou estranho, então é mais provável que eu não estivesse escutando quando ela explicou. Em vez de ser algum truque, isso foi um grande alerta para mim. Eu estava ignorando o meu problema porque não queria enfrentar o fato de que era sério, mas sei que preciso fazer algo antes de cometer mais erros. Vou começar procurando um terapeuta. Minha esposa foi processada depois de perseguir uma amiga que ela odeia online. Como mencionado, minha esposa foi processada e perdeu, resultando em uma dívida significativa para nós. Nossas economias e o fundo de emergência, que já eram limitados, agora estão esgotados. Meu problema atual é superar o ressentimento e a raiva que sinto por minha esposa. Sempre nos vimos como uma parceria no casamento, mas como sou o principal provedor, sinto que estou gastando meu dinheiro em algo que não é minha culpa. Sempre cuidei das despesas, como a hipoteca e outros encargos financeiros do casamento, além de ser o único a economizar para emergências. Minha esposa, que trabalha meio período e ganha pouco, contribui com despesas menores e cuida da casa e dos nossos pets. O que ela fez? Nota, eu não sabia que isso estava acontecendo. Ela usou o LinkedIn para encontrar uma ex-melhor amiga, criando um perfil falso realista com a ocupação vaga de recrutadora. Ela enviou mensagens para a ex-amiga Laura, fingindo ser uma recrutadora em sua área. Laura respondeu achando que a recrutadora era real e deu um e-mail pessoal quando minha esposa pediu seu número. Minha esposa então criou outro perfil falso no LinkedIn e enviou mensagens a colegas de Laura com títulos semelhantes da empresa, difamando-a com uma mistura de verdades embaraçosas e mentiras. O gerente de Laura recebeu uma dessas mensagens alegando que ela usava substâncias pesadas. O gerente achou as mensagens estranhas, parecendo trollagem ou assédio. Os colegas de Laura apoiaram, salvaram as mensagens, e mesmo grávida, ela pediu um teste de substâncias para provar sua inocência. Vários colegas, incluindo o gerente, testemunharam a favor de Laura, utilizando o endereço de e-mail pessoal que obtiveram com um perfil falso de recrutadora. Minha esposa descobriu em quais redes sociais Laura estava e conseguiu descobrir o nome do marido dela. Após mais investigações na internet, ela encontrou o marido de Laura no Facebook. O perfil dele não tinha muitas informações, mas mostrava seu e-mail profissional. Minha esposa enviou um e-mail a ele, alegando que Laura o traía. O marido confrontou Laura, que sugeriu que ele continuasse respondendo à pessoa, salvando as mensagens e fazendo perguntas específicas sobre o suposto caso. Minha esposa, achando que estava sendo astuta, disse que Laura o traía durante a semana, fornecendo datas específicas.
O que ela não percebeu foi que Laura tinha um histórico de localização do Google Maps ativado, mostrando anos de dados de GPS. Algumas das datas mencionadas coincidiam com dias em que ambos trabalhavam de casa juntos ou estavam de férias. Laura incentivou o marido a continuar a correspondência com minha esposa e a salvar tudo. Minha esposa descobriu quando e onde seria o chá de bebê de Laura. Uma amiga de Laura criou um registro público e divulgou o convite online. Minha esposa decidiu aparecer sem ser convidada. O chá de bebê ocorreu em um local semipúblico com uma área alugada. Ela não se revelou imediatamente, mas abordou convidados que nunca tinham visto e espalhou boatos sobre Laura, incluindo que ela não sabia quem era o pai do bebê. Isso ocorreu na presença do marido de Laura. A informação chegou até Laura, que reconheceu minha esposa e entendeu tudo o que havia acontecido. Estou omitindo muitos detalhes, mas minha esposa encontrou um número de telefone, contas de redes sociais, e-mails de pessoas do círculo de Laura, enviando-lhes mensagens difamatórias. Todos esses eventos ocorreram ao longo de um ano. Ela não se preocupou em mascarar o endereço IP, tornando fácil rastrear que todas as mensagens falsas vinham do mesmo IP. Muitos amigos e familiares de Laura testemunharam a favor dela, e ela salvou o máximo de evidências digitais possível. Laura e seu marido contrataram um advogado e processaram minha esposa. Eles tinham muitas evidências contra ela. Todas as mensagens salvas, amigos próximos e até seu gerente testemunharam a favor dela. Laura mostrou que procurou um terapeuta quando o assédio começou, pois estava deprimida e ansiosa. Ela também apresentou que ela e o marido foram à terapia de casal após as acusações de infidelidade. Ela foi além e fez mais testes de substâncias para provar sua inocência diante das acusações falsas de minha esposa e até um teste de paternidade para desmentir novamente minha esposa e mostrar que ela mentiu. Senti-me terrivelmente mal por Laura, que chorou muito. Era evidente o estresse emocional pelo qual passou. Ela disse que estar grávida durante a maior parte desse período foi horrível. Preocupada que o estresse e a ansiedade pudessem afetar seu bebê, ela sofreu com a ruína do seu único chá de bebê pela minha esposa, algo que nunca poderia ser completamente reparado ou compensado. Além disso, o assédio de minha esposa continuou mesmo após Laura dar à luz enquanto ela tentava cuidar do recém-nascido. Minha esposa nunca fez nada tão extremo antes. Eu sabia que ela podia ser um pouco mesquinha, ciumenta, especialmente com pessoas com quem já foi amiga, mas sempre ficava só na fala, sem ações. Nosso casamento era muito feliz. Raramente brigávamos. Tínhamos muito em comum e nos divertíamos juntos. Mas desta vez ela realmente errou feio. Não sei como seguir em frente. Sei que alguém vai sugerir terapia, mas quero começar a reconstruir nosso fundo de emergência. Estamos financeiramente comprometidos por um tempo. Atualização, e havia algumas perguntas comuns que eu queria abordar para fornecer esclarecimentos adicionais. Como ela evitou a prisão? Mencionei apenas o caso civil, pois achei que era o mais apropriado para escrever, já que estava originalmente irritado com nossa situação financeira. Houve também um caso criminal. Nosso advogado achava que inicialmente ela teria que ir para a prisão por 3 meses. No entanto, conseguimos que a punição dela fosse alterada para serviço comunitário. Ela tem muitas horas de serviço comunitário para cumprir dentro de um ano, além de receber visitas de um oficial de condicional. Laura e seu marido entraram com ordens de restrição contra ela e, honestamente, não posso culpá-los por isso. Ajudou minha esposa a ter um histórico limpo e ter família trabalhando na área da aplicação da lei. Quero que ela termine essas horas de serviço comunitário antes de falarmos sobre trabalhar mais horas para me pagar. Por que ela fez isso com Laura? Essa é uma boa pergunta. Perguntei a ela várias vezes nos últimos meses para tentar entender o que essa mulher fez com minha esposa. Ela me dizia que Laura merecia todas as coisas horríveis que minha esposa fez com ela. Que Laura era uma pessoa ruim, narcisista, mentirosa e, no geral, desprezível. Mas ela nunca deu exemplos específicos. Insisti por mais informações e quando ela me contou alguns detalhes, me senti enojado. Não pelo que Laura fez, mas pelo quão longe minha esposa decidiu ir por causa de algumas trivialidades que aconteceram em sua amizade. A amizade delas terminou cerca de 8 anos atrás. Elas eram amigas desde o início do ensino médio e foi por causa de um homem com quem ambas saíram brevemente. Minha esposa saiu com Matt por alguns meses. Terminou com ele porque achava que tinha sentimentos por Laura. Laura disse que não queria sair com medo, porque ele havia saído com minha esposa.
Minha esposa decidiu testar a lealdade de sua amiga Laura e disse a ela que tinha sua bênção para sair com Matt. Laura e Matt namoraram por alguns meses. Minha esposa ficou por perto enquanto eles namoravam e após terminarem, minha esposa disse a Laura que ela havia falhado em um teste de lealdade. Elas brigaram e no final foi Laura quem decidiu terminar a amizade. Nota, para deixar claro, o atual marido de Laura não é Matt. Em segundo lugar, consegui obter algumas informações da minha esposa sobre o que a inspirou a fazer isso, já que a amizade delas havia terminado há tanto tempo. Minha esposa disse que viu Laura em um restaurante por acaso e não por perseguição. Há cerca de 1 a 2 anos atrás, se notou que Laura havia perdido muito peso e estava em forma. Minha esposa admitiu que ficou irritada ao ver que Laura tinha perdido muito peso enquanto ela nunca conseguiu. Ela também insultou Laura, dizendo que ela não ficava bonita, magra e que seu novo corpo musculoso era muito masculino. Ela também insultou a aparência e o físico do marido de Laura. Eu vi Laura e seu marido pessoalmente em várias ocasiões. Ambos parecem pessoas normais e atraentes que obviamente se exercitam. Também pude perceber que minha esposa ficou irritada quando viu Laura no tribunal pela primeira vez e mal dava para notar que Laura tinha tido um bebê. Minha esposa admitiu que queria apenas investigar para tentar descobrir que Laura não estava indo bem na vida, mas descobriu o contrário e sentiu inveja do sucesso de Laura. Ela descobriu os títulos profissionais de ambos. Eles trabalham em empresas de tecnologia com algum título de engenharia e descobriu seus salários estimados usando algo chamado Glassdoor. E se isso for preciso, então Laura e seu marido ganham muito bem. Ela também viu uma foto no Facebook de Laura e seu marido em frente à casa deles, que parecia ser muito bonita e grande. Ela disse que estava com raiva porque sabia que Laura não merecia nada disso. Continuou a insultar Laura, dizendo que ela não é inteligente, bonita, responsável, alegando que tudo que Laura fazia na faculdade era usar substâncias, beber, dormir com qualquer um, faltar aulas e reprovar muito. Minha esposa disse que Laura era do tipo que trairia o marido, que ela é manipuladora e sempre está tramando algo, entre outras acusações. Tanto Laura quanto seu marido pareciam muito tristes e exaustos durante todo o processo. Eu nunca percebi nada sinistro em Laura. Me senti terrivelmente mal por ela sentir uma vergonha e constrangimento extremos sempre que estava na mesma sala que Laura e seu marido. Acho que nunca consegui olhar diretamente nos olhos de nenhum dos dois. Então sim, eu estava esperando que Laura tivesse feito algo verdadeiramente maligno ou sinistro no passado, mas isso simplesmente não era o caso. Ela se sente arrependida? Quero dizer que sim, ela se sente. Ela está muito deprimida desde que tudo isso se finalizou. No entanto, não posso deixar de pensar que ela está triste apenas porque foi pega. Ela não disse nada diretamente que me levasse a acreditar que está verdadeiramente arrependida. Ela ainda está com raiva de Laura por ter escalado para o ponto de um caso criminal e civil. Ela acha que Laura reagiu exageradamente. Minha esposa acredita em todas as coisas horríveis que disse sobre Laura. Ela está convencida de que Laura é uma espécie de alcoólatra viciada que trai o marido e é do tipo que mente e trapaceia para chegar ao topo de sua carreira. E de alguma forma, Laura consegue esconder isso de todos em sua vida. Minha esposa sentia que estava tentando expor Laura como o monstro que ela é. Ela acha que Laura acionar a justiça e processá-la é uma prova adicional de que Laura é vingativa. Minha esperança é que ela tenha tempo para refletir enquanto cumpre suas horas de serviço comunitário no próximo ano. Acho que ela se sente mal por eu ter que esvaziar nossas contas e vender algumas coisas para conseguir o dinheiro. Eu falei com ela sobre trabalhar mais horas depois de terminar o serviço comunitário e ela concordou. Você vai se divorciar? O pensamento já passou pela minha cabeça, mas estamos juntos há tanto tempo e ainda amo. Apesar dessa coisa nojenta que ela fez. Não consigo ver minha vida sem ela. Mas eu sei. Estou tendo dificuldade em admitir isso para mim, mesmo que se ela não melhorar ou aprender uma lição com essa bagunça, então não posso mais ficar com ela. Muitas pessoas mencionaram que se ela pode fazer esse tipo de coisa com uma ex-amiga, então ela pode fazer o mesmo com o ex-marido. Isso me preocupa um pouco. Gostaria de acreditar que ela não iria ao extremo comigo se nos divorciarmos. Vou tomar precauções caso tenha que me defender no futuro. Por que ela está trabalhando apenas meio período? Ela é uma massoterapeuta licenciada e trabalha em um salão de spa muito agradável. Seu salário por hora é bastante alto, mas ela não conseguiu as horas que queria no spa onde trabalha.
Provavelmente ela poderia conseguir uma posição mais integral em outro spa, mas com um salário por hora um pouco menor, o que ainda assim geraria mais renda do que atualmente. Ela realmente gosta do lugar onde está e não quer sair, mas eu posso pressioná-la a trabalhar em tempo integral em outro lugar para ajudar a me pagar e a reabastecer nosso fundo de emergência após terminar o serviço comunitário. No momento, ela concorda em me ajudar a colocar dinheiro de volta em nossas contas de poupança e sobre terapia. Sei que precisamos disso, tanto como casal quanto individualmente para lidar com essa situação. Falei com ela sobre isso e ela não parece totalmente convencida da ideia de terapia. Expressei que acho que isso ajudaria a ambos e ela parece indiferente neste momento. Falei com os pais dela, que estão muito irritados e decepcionados com ela. Eles basicamente imploraram para que eu não a deixasse por causa disso. Eu disse aos pais dela que acho que a terapia nos ajudaria, mas não posso pagar agora. Eles se ofereceram para pagar a terapia de casal, mas isso é o máximo que podem pagar. Então é um começo. Sei que minha esposa precisará de terapia individual e se isso significa que eu pare de ir à terapia de casal para que ela possa obter a ajuda individual de que precisa, que assim seja. Não estou pronto para chamar minha esposa de psico, como muitos comentaristas fizeram no último post. Acho que ela se deixou levar e pensou que estava tentando expor alguém que ela realmente acreditava ser uma pessoa ruim. Estou mais inclinado a acreditar que ela teve algum tipo de colapso mental e focou toda a sua energia nessa mulher e na vida dela. Ainda não vou desistir da minha esposa. É muito possível que ela tenha algum transtorno mental subjacente que poderia ser tratado com terapia ou medicamentos. Quanto dinheiro ela foi processada para pagar? Não quero dar números específicos, mas levará cerca de 4 a 5 anos para voltarmos ao ponto em que estávamos antes de isso acontecer. Se minha esposa assumir um trabalho em tempo integral após terminar o serviço comunitário e entregar a maior parte do salário dela, talvez leve menos de 4 anos. Há crianças envolvidas? Não temos filhos e não estamos planejando ter o que vem a seguir. É nisso que preciso de ajuda. Sentei com minha esposa algumas vezes desde o post e sinto uma certa resistência dela em começar a terapia de casal. Acho que ela está irritada com os pais dela por se oferecerem para pagar a terapia para nós. Ela disse que prefere resolver nossos problemas juntos, sem a interferência de alguém que ela não conhece. Ela tem medo de não gostar de nenhum terapeuta que encontrarmos e que o terapeuta vá atacá-la durante nossas sessões. Tentei explicar a ela que o terapeuta não está lá para culpar ninguém, que tentará nos ajudar e que seria um espaço seguro para ela falar e desabafar sobre o que precisar. Eu trouxe a ideia da terapia todas as noites, desde o post, e cada vez ela teve uma desculpa do tipo que não vai ajudar. O terapeuta vai se unir contra ela. Ela não vai gostar do terapeuta e terapeuta não vai gostar dela ou que podemos resolver nossos próprios problemas em casa. Que segredo surpreendente você viu surgir durante uma intervenção? Participei de uma intervenção para o irmão da minha namorada, que acabou tomando um rumo inesperado. Ontem à noite foi peculiar. Estive presente em uma intervenção para o irmão da minha namorada, a quem chamarei de John. Ele usava uma camiseta que dizia: eu sou mau, eu sou malvado. Eu sou o Mojo, Jojo. Não era para eu estar na intervenção, mas minha namorada achou que minha presença forneceria apoio emocional. Então, lá estava eu, uma mosca na parede, um espectador aleatório enquanto familiares e amigos explicavam a John que o convite para jantar era uma tática para ajudá-lo, e que poderia salvar sua vida. Eu disse que estava disposto a ouvir a proposta de reabilitação, contanto que houvesse comida, já que ele não apareceu com fome para um jantar falso onde eu estava comendo. Enquanto todos expressavam quanto sentiam falta da pessoa que ele era e como queriam ajudar a consertar a pessoa quebrada que ele se tornou, minha atenção dispersou depois de uma hora ouvindo as mesmas coisas de diferentes pessoas. Eu estava olhando para o aquário atrás de mim quando minha namorada me cutucou, indicando que seu irmão estava tentando falar comigo. Eu estava tão confuso quanto todos os outros, percebendo que ele queria que eu dissesse algo. Abri a boca sem pensar e disse que estava lá apenas para o jantar falso. Informei a todos os familiares e amigos que não fazia ideia de quem eu era, mas que John gostava de mim. John se aproximou, apertou minha mão e perguntou se eu estava dormindo com a irmã dele naquele momento. Minha namorada tentou intervir, mas ele insistiu. Enquanto ainda segurava minha mão, John me abraçou inesperadamente e prometeu ir para a reabilitação se eu concordasse em compartilhar algo picante que eu tinha com sua irmã. Minha namorada chamou de valentão e me puxou para longe dele. John bateu no relógio e disse que eu tinha menos de 60 segundos para contar algo picante, pois nada mais o convenceria a se tratar. A família e os amigos continuaram a intervenção como se eu nunca tivesse me envolvido e John nunca tivesse interagido comigo. John pegou seu moletom, deixando claro que estava indo embora. Seus pais imploraram para ele ficar, um apelo emocional difícil de assistir.
Olhei para minha namorada, chorando em meus braços, e perguntei se deveria ir. Minha namorada e eu trocamos olhares, ela entendeu a pergunta e disse não. Eu disse que poderíamos contar a ele sobre algo que fizemos no meu aniversário. Minha namorada perguntou se eu estava falando sobre algo bagunçado, e eu disse sim. Minha namorada tapou os ouvidos, dizendo que era a minha decisão. Respirei fundo e disse, e eu a surpreendi. Todos congelaram. Minha namorada ficou chateada, pensando que eu falaria sobre outra coisa. Perguntei qual outra coisa, e ela perguntou se eu tinha esquecido daquela noite. Ela colocou algo no meu amigo de trás, abaixei a voz e disse a todos que estavam nos olhando, sem fazer contato visual com ninguém. Minha namorada praticamente correu para o banheiro e basicamente se isolou pelo resto da noite. John disse, sem trocadilhos, que se eu quisesse escapar, a porta dos fundos estava aberta. Foi o momento mais constrangedor da minha vida até agora, mas algo bom aconteceu. Entregou seu telefone e as chaves do carro aos pais e concordou em deixá-los levá-lo para a reabilitação no dia seguinte, que é hoje. Minha namorada não está mais completamente zangada comigo. Seus pais talvez nunca mais nos vejam da mesma maneira, mas, por enquanto, estão ocupados ajudando o irmão dela para pensar sobre como sua filha e seu novo namorado se comportam no quarto. Minha noiva me largou depois de saber que tenho câncer, então me vinguei dela. Namoramos por 4 anos e tínhamos o que eu achava ser um ótimo relacionamento. Ambos éramos profissionais bem estabelecidos, com casas no mesmo bairro e filhas morando conosco. Sua filha tinha 11 anos e a minha 16. Quando nos conhecemos, tínhamos planos de nos casar, construir uma casa e criar as 2 filhas juntas. Planejamos construir a casa porque ela havia sido diagnosticada recentemente com uma doença neurológica que eventualmente a deixaria numa cadeira de rodas, necessitando de um local adaptado. Durante o planejamento, comecei a fazer projetos de paisagismo e construção na casa dela para aumentar o valor de revenda. No total, investi cerca de $30.000 na casa, administrando tudo através da minha empresa de construção, para fins fiscais e de permissão. Tínhamos um contrato que estipulava que o pagamento que seria feito na venda da casa produzia faturas para cada projeto, mas nunca cobrei devido ao acordo prévio. Avançando 6 meses, estávamos olhando propriedades para desenvolver e finalizando os desenhos da casa quando comecei a me sentir mal. Não conseguia comer, vomitava constantemente, passava sangue. Notei que meu abdômen estava inchado, o que era estranho, pois ambos comíamos de forma saudável e frequentávamos a academia diariamente. Então fui ao médico e comecei a fazer exames. Nesse período, ela começou a ter pequenos problemas cognitivos e o estresse de sua posição atual estava exacerbando sua condição. Então ela aceitou um corte de $20.000 por ano no salário, junto com uma posição inferior na empresa. Após um mês de diferentes exames e uma biópsia, descobri que tinha um tumor do tamanho de uma bola de golfe no estômago e precisaria começar a quimioterapia. Comecei o tratamento de quimio e radioterapia, que me deixou, como esperado, extremamente doente. Ela passava os fins de semana ajudando em minha casa e ficava mais tempo a ponto de estarem mais em minha casa do que na dela. Nesse ponto, sugeri que colocássemos uma de nossas casas à venda e morássemos juntos até a nova casa ficar pronta. Tenho um ótimo seguro complementar e um plano para doenças de longo prazo, então usar isso junto com a venda de uma das casas nos ajudaria a passar confortavelmente pela situação e aliviaria o estresse financeiro dela. Pouco depois dessa conversa, ela se tornou extremamente distante. Sua filha parou de vir passar tempo com a minha. Ela inventava desculpas para não nos encontrarmos. Ela parou de me levar para os tratamentos e de ficar em minha casa. Então ela me deu a notícia. Uma frase que ficará para sempre gravada na minha mente: eu te amo, mas não consigo me ver cuidando de alguém tão doente a longo prazo e acho que não deveríamos mais nos ver por mensagem de texto. Isso me destruiu. Não vou mentir, essa foi a primeira mulher com quem eu realmente me abri e planejei uma vida desde que minha esposa faleceu, quando meus filhos tinham 1 e 3 anos. No entanto, tentei ser maduro quanto a isso. Me forcei a entender a posição dela e aceitar o que não podia mudar. No dia seguinte, calmamente, juntei todas as coisas dela, as empacotei cuidadosamente, as carreguei na minha caminhonete e as levei até a casa dela para deixar na varanda dos fundos enquanto ela estava no trabalho. Para evitar qualquer interação constrangedora. Ao caminhar até a varanda dos fundos, coloquei uma caixa no chão e vi pela janela da sala de estar ela no sofá, tendo relações com um homem que ela havia me apresentado como um amigo de longa data. Eu tinha jantado e bebido com esse homem e sua namorada. Também tínhamos ido de férias com eles. Nunca falei sobre o incidente com ela, apenas enviei uma mensagem depois, explicando que deixaria as coisas dela na minha varanda para ela buscar quando quisesse.
Descobri 8 ou 9 meses depois pela ex-namorada dele que eles terminaram porque ele confessou que estava dormindo com a minha parceira desde aproximadamente a época em que terminamos os desenhos da nova casa. Agora eu estava furioso. Hora da vingança. Nesse ponto eu havia terminado a quimio e a radioterapia. Por enquanto estava me sentindo mais saudável. Estava revendo alguns papéis negligenciados quando encontrei o arquivo que continha $32.680 em faturas não pagas e vencidas, que prontamente enviei ao meu advogado para iniciar o processo de penhora da casa. Acontece que eu não poderia ter feito isso em melhor hora, pois ela estava prestes a colocar a casa à venda. Com os juros acumulados durante os 19 meses de atraso, as faturas eram altas. Isso junto com o acordo de liquidá-las na venda da casa e os honorários do advogado, a deixou com cerca de $10.000 após a venda da casa e a quitação do seu atual hipoteca. Ela teve que desistir da compra de outra casa e se mudou para a casa da sua filha mais velha, genro e 2 netos. Também teve que deixar o emprego e começar a receber benefícios por invalidez. Encontrei com ela pouco mais de 1 ano e ela parecia ter envelhecido 20 anos e já usando a cadeira de rodas que tínhamos discutido. Conversamos cordialmente, mas brevemente eu me desculpei e segui o meu dia. Alguns dias depois, a filha mais nova dela me ligou falando do nosso encontro e perguntando se poderíamos nos ver novamente. Dei uma resposta vaga, agradeci a ligação e novamente segui com o meu dia. Thaís me ligou uma semana depois, começando a se desculpar por ter me deixado como fez. Novamente o cordial mais breve. Agradeci a ligação e desliguei. Ela começou a mandar mensagens de texto e isso continuou por várias semanas. Até que um dia ela perguntou se eu poderia reconsiderar nosso relacionamento. Ao que respondi: não consigo me ver cuidando de alguém tão doente a longo prazo. Lembra da caixa na sua varanda dos fundos? Você achou que seu amigo a trouxe para você da minha casa? Boa sorte para você. Adeus. Assista também